Queridos, saudamos aos nossos amados irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos reunidos para darmos início à transmissão do nosso culto. Gostaríamos de tê-los acompanhando conosco, louvando, compartilhando deste momento de adoração ao Senhor. Estaremos nesta oportunidade orando ao nosso Deus. Pai Santo de bondade e misericórdia infinita, te louvamos e te adoramos, ó Senhor, pelo teu grande e infinito amor com que tens demonstrado para conosco. Meu Deus, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela paz aos nossos corações, por aqueles que estão ao alcance, Senhor, meu Deus, através das redes sociais, Senhor, ouvindo, Senhor, este culto, participando, louvando e engrandecendo ao teu nome. Nós damos graças, Senhor, por tudo em um nome santo e amado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
casa, Pai, em cada coração, Deus. Oh, Jesus, só o Senhor conhece, Senhor, o interior de cada vida. E só o Senhor sabe o que cada um precisa nessa noite, Deus. O que cada um pediu a Ti, Senhor. A oração que foi feita, Senhor, talvez pela manhã, talvez de madrugada, e alguém clamou a Ti, Senhor, por uma solução, por uma resposta. Deus, que nesta hora, Senhor, que neste momento, Senhor, essa resposta chegue a esse coração, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia, Senhor, mas ela faz toda a obra que o Senhor quer que ela faça, Deus, em cada coração. Senhor Jesus, abençoa as nossas vidas. Continua, Senhor Deus, conosco nesta hora. Nós te pedimos e agradecemos o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, continuamos na sequência do nosso culto. Nós vamos ouvir uma palavra pela Elisete. Depois, como sempre o fazemos, nós faremos um louvor no intervalo e passaremos para a palavra final. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É motivo de alegria nós estarmos aqui neste culto online, onde nós estamos anunciando a palavra de Deus para todos os corações que estejam ao alcance da nossa voz. Eu quero meditar com os irmãos no Salmo de número 40, alguns versículos do Salmo 40. Esperarei com confiança pela ajuda do Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu pedido de socorro. Ele me tirou do fundo de um poço de desespero e medo, de um atoleiro de lama. Ele me fez andar sobre uma rocha e firmou os meus passos. Colocou uma nova canção em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muita gente verá o que ele fez por mim e passará a respeitar o Senhor e confiar nele. Há muitas bênçãos para aquele que confia no Senhor e que não depende de homens orgulhosos, nem se apega aos mentirosos. Senhor meu Deus, são muitas as maravilhas que tem feito para nós. Os seus planos são perfeitos. Ninguém pode ser comparado ao Senhor. Gostaria de anunciar ao mundo as suas grandes obras, mas elas são numerosas demais. O que o Senhor deseja do seu povo não são sacrifícios e ofertas. O Senhor não deseja sacrifícios e ofertas, mas ouvidos prontos a obedecer à sua voz. Por isso eu disse, aqui estou, conforme está escrito no livro. Minha maior alegria é fazer a sua vontade, ó meu Deus. A sua lei está gravada no meu coração. Anuncio a todo o povo as boas notícias de justiça. Não fico calado, e o Senhor sabe disso muito bem. Não guardo só para mim essas boas notícias. Anuncio em alto e bom som a sua fidelidade e a sua salvação. Não escondo do povo a sua graça e a sua verdade. Amém. Eu quero ler até aqui, até o versículo 10. O salmista, né, esse aqui é um salmo de Davi, e ele está testemunhando do que o Senhor fez na sua vida, da obra que o Senhor realizou por ele, né, do agir de Deus, da mão de Deus que agiu em seu favor quando ele estava, como ele diz aqui no versículo 2, no fundo de um poço de desespero e de medo, num atoleiro de lama. Quantas vezes, né, nós chegamos em situações em que parece que estamos assim, no fundo do poço, né, e não tem mais lugar, não tem mais por onde sair. Além de estar no fundo do poço, está cheio de lama. E a gente sabe, né, que se você quiser, se você estiver pisando no lugar de lama, quanto mais você tenta sair daquele lugar, mais você se afunda, né, porque a lama vai puxando, vai puxando a gente para baixo e você não consegue sair se não tiver ajuda de alguém, se não tiver algo para você se firmar.
Então, muitas vezes na nossa vida, nós nos encontramos assim, numa situação que quanto mais a gente quer sair, mais a gente se afunda, mais a gente entra naquele sistema de uma situação tão complicada que parece que a gente vai morrer ali, né? O desespero bate, o medo toma conta e a pessoa fica sem ver uma saída. Mas alguém pode dizer, mas o crente fica nessa situação? Sim, pode ficar. O salmista aqui, né, o Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. E ele está testemunhando que ele passou por esse processo de medo, de desespero. Então, qualquer um de nós pode passar por essa situação. Talvez alguém esteja vivenciando hoje essa situação de desespero, né? Você olha para um lado, quer achar uma porta, mas ela não existe. Você busca uma outra que você sabe que tem ali uma porta, mas ela está fechada, está emperrada e você não consegue abri-la. Você procura o auxílio de alguém que você pensa que ele pode te fazer alguma coisa, que ele pode solucionar o seu caso e também ele não dá solução. Quantas vezes nós, ao longo da vida, temos passado por essa situação? Mas estamos aqui. Por que estamos aqui? Porque o Senhor tirou os nossos pés da lama, glória a Deus. O Senhor nos tirou do fundo do poço, do desespero e de medo. Nos colocou num lugar alto, né? Ele nos colocou numa rocha que é mais alta do que nós. Que rocha é essa? O Senhor Jesus. Ele firmou os nossos pés sobre a rocha, sobre o lugar firme, né? O lugar forte, onde as calamidades passam, onde a gente se esconde e as calamidades passam. O esconderijo do Altíssimo, o Senhor nos colocou nesse lugar, né? E agora já não há mais dor, não há mais tristeza pelo momento mal passado, mas um hino de louvor, uma nova canção nos lábios, uma vontade de glorificar e de exaltar o nome do Senhor. Então, mesmo que haja situações difíceis para nós enfrentarmos, mesmo que nós estejamos enfrentando situações difíceis, até parece que nós nunca vamos cantar novamente. Até parece que a gente nunca vai conseguir, né, abrir a boca para louvar a Deus. Mas mesmo lá naquele momento, ainda não de nós mesmos, né, mas na força do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é Ele que, segundo Deus, Ele entende o que realmente nós precisamos e Ele leva os nossos pedidos a Deus, né? Nós temos a ação do Senhor Jesus como intercessor, como o sacerdote, o sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai. Então, de repente, nós ganhamos força no meio daquele vendaval e nós conseguimos cantar. E sai um hino lá de dentro da nossa alma, né? E nós nem sabemos como, mas de repente Deus dá a vitória. Deus fez assim com o povo de Israel muitas vezes. Eles se encontravam literalmente cercados, com situações muito difíceis, né? Mas quando alguém se lembrava de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor, como diz o salmista, um dos salmos diz assim, que na sua angústia eles clamavam ao Senhor, se não me falha a memória é o Salmo 136, que diz isso, né? Deixa-me ver se é isso. O 136 fala sobre louvar ao Senhor, mas ele está por aqui por perto, eu não estou me lembrando agora exatamente o versículo, mas ele diz que na sua angústia eles clamavam ao Senhor e o Senhor tirava eles daquela situação, né? Deus novamente mudava o cativeiro deles e eles tinham vitória. Então, na sua angústia, não fique aí apavorado, desesperado, achando que não tem solução, achando que não tem saída. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, espere com paciência pela ajuda do Senhor, porque às vezes a gente até tem paciência de esperar pela ajuda de alguém, de uma pessoa que a gente acha que vai resolver, né? Nós, todos os dias a gente vê na porta do banco, né? Principalmente
da Caixa Econômica, as pessoas que estão ali esperando um atendimento, algumas até vêm vários dias em busca de um atendimento, aí chega na tal hora, acaba o expediente e ela não conseguiu solução para o seu problema, e ela volta desanimada, né? E daí sabe que no outro dia tem que voltar outra vez, mais cedo, para chegar ali, conseguir uma hora para ser atendida. Mas com o nosso Senhor Jesus, não acontece assim. A nossa espera no Senhor não é uma fila interminável que no fim não tem resultado. A nossa espera pelo Senhor é algo que nós precisamos aprender a controlar a nós mesmos, né? A ter paciência e ter esperança. Como a palavra de Deus diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, o servo de Deus, ele tem que aprender a paciência. E o apóstolo Paulo também diz sobre isso, né? A luta, a prova, ela produz para nós experiência. Ela traz para nós essa paciência que nós precisamos ter. Então, se nós nunca passarmos por uma prova, nós nunca teremos a paciência necessária para nós entrarmos no céu, né? Porque Jesus falou que só quem perseverar até o fim será salvo. E quantos desistem no meio do caminho? Então, o papel do cristão é perseverar, é ter paciência, é continuar, é esperar, porque o Senhor vem com o livramento, o Senhor vem com a solução, Ele abre a porta, né? Até onde não tem porta, porque a gente sabe, quando o povo de Israel chegou lá diante do mar, não tinha saída, não tinha caminho, não tinha por onde escapar, porque tudo era o contrário, tinha o mar na frente, tinha as montanhas, tinha o faraó, tinha todo mundo, né? Então, tudo aquilo ali estava conspirando contra aquele povo. Eles não tinham para onde sair. Mas quando eles clamaram ao Senhor, através de Moisés, né? Clamou ao Senhor, e o Senhor deu a direção para que Moisés levantasse a sua vara contra o mar, né? Em direção ao mar. E durante toda a noite, a porta se abriu, porque Deus fez um caminho no meio do mar para o povo passar, né? Então, ele diz aqui que havia como que cordas que estavam amarrando, as cordas da morte estavam amarrando ele. E já ele estava vendo, né, nas ânsias da morte, ele estava vendo, estou indo para o inferno, estou perdido. Mas de longe, né, alguém estava olhando por ele, alguém estava cuidando dele, e ele não pereceu. Ele sobreviveu para contar a vitória. Assim também, nós temos sobrevivido para contar a vitória. Grandes coisas que o Senhor tem feito, né? Vendo, olha, no versículo 5 do Salmo aqui, ele diz assim, Senhor, meu Senhor, são muitas as maravilhas que tens feito para nós, os seus planos são perfeitos, e ninguém pode ser comparado ao Senhor. Gostaria de anunciar ao mundo as suas grandes obras, mas elas são numerosas demais. Então, o Senhor, Ele tem feito maravilhas em nosso favor. Tudo que Deus faz é bom, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então, que a gente possa lembrar disso. E aí, quando nós lembramos das misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos, então nós temos novas forças, né? O profeta diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles caminham e não se fatigam. Eles voam, eles adquirem asas para voar como águias. Isso é o que o Senhor faz conosco, né? Há até uma ilustração antiga que fala sobre os passos na areia. Essa é uma ilustração já de muitos e muitos anos que a gente conhece, né? Em que a pessoa sonhava que ela estava vendo um filme da sua vida, e ela via todos os momentos em que ela tinha passado aqueles momentos maus, né? E ela via 2 passos andando junto na areia, e um passo era dela, um par de pegadas era dela, e o outro era de Jesus. E, de repente, ele viu que em alguns trechos do caminho só restavam um par de pegadas. E a pessoa questionou o Senhor e disse, mas, Senhor, na hora que eu estava mais necessitado, o Senhor foi embora e me deixou sozinho.
Aí Jesus disse, né, essa é a ilustração, é o sonho, né, da pessoa. Jesus disse para ele: não, filho, naquela hora eu te peguei no colo. Então o Senhor quantas vezes tem nos pegado no colo, tem nos levado e a gente não vê, mas a luta passa e o Senhor nos coloca no lugar seguro, nos coloca do outro lado. Então espere com paciência no Senhor. Continua crendo em Deus. Jesus disse: crede em Deus, não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creem também em mim, que é Jesus, né? Ele falava: creiam em mim. Então continue crendo no Senhor, continue crendo no Senhor, porque o Senhor Deus, Ele é o guardador de Israel, que a Bíblia diz, né? Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não cochila, ele não se descuida nem um momento. Ele está no controle de todas as coisas. Ele conhece o mundo por dentro e por fora. Ele conhece o coração dos homens por dentro e por fora. Ele conhece os grandes, os poderosos deste mundo e estão nas mãos dele. Não estão fazendo daí das suas cabeças o que querem e vão continuar fazendo assim, porque só enquanto Deus permitir fôlego de vida, eles estarão fazendo as tais coisas que eles querem fazer. Mas quando Deus tira o fôlego, né, a Bíblia fala sobre isso. Vai-se o fôlego do homem e acabou a sua glória, acabou a sua arrogância, acaba tudo, né? Então, esse é o Deus que nós servimos, que cuida de nós. Nós não precisamos nos preocupar. Eis que Deus é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Lembre-se disso, né? O Senhor está contigo. Então, aí você pode fazer o que ele diz no versículo 8. Minha maior alegria é fazer a sua vontade, ó meu Deus. A sua lei está gravada no meu coração. Em outra palavra, o salmista também fala: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para que a nossa vida vá bem, a Bíblia diz que o princípio, né? O princípio da sabedoria, o princípio da vida de paz, da vida de alegria, é temer ao Senhor, é andar nos seus caminhos. Então, ande nos caminhos do Senhor. Tenha prazer em louvar a Deus, tenha prazer em fazer a vontade do Senhor. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Eles são algo que nós levamos, não nós levamos, porque Ele mesmo nos leva. A Bíblia diz que bendito é o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Então, não é você que está carregando, deixa Jesus carregar. E às vezes a gente entra num estado desse de desespero e de medo, porque a gente quer carregar a carga. A gente acha que nós temos que levar, né? Mas o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, deixa Jesus levar o seu fardo. E espere com confiança pela ajuda do Senhor, porque Ele virá, com certeza, ao seu encontro. Ele virá e trará a solução que você busca, a oração que você fez no seu coração para Deus. Talvez você não tenha nem pronunciado palavras. Você pediu algo para o Senhor. O Senhor é poderoso para responder. E o Senhor responde. A oração feita com fé, ela move a mão de Deus. A palavra de Deus diz: a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Então, continue esperando. Ainda que você não esteja vendo agora, mas o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está fazendo, e Ele vai trazer, na hora certa, você vai poder cantar essa nova canção, que vai nascer nos seus lábios, que vai brotar do seu coração, e você vai glorificar a Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando as nossas vidas. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, louvor e adoração. Nós estamos aqui para trazer a última parte, fazer a última parte deste culto, que é a mensagem da palavra. Nós já ouvimos a palavra nesta noite, mas traremos nesta oportunidade a mensagem final deste culto. Creio que Deus ainda tem algo para o seu coração, ou seja, Deus ainda tem algo para o nosso coração. Ele é um Deus que cuida de nós, um Deus que nos sustenta, um Deus que continua agindo, trabalhando em nosso favor, porque o profeta Isaías disse que Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então por isso, nós estamos aqui para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nome este que é sobre todos os nomes. E você, irmão, amigo que está em contato conosco, cultuando conosco, esteja atento, porque por mais um pouquinho de tempo nós estaremos concluindo este culto de adoração ao Senhor. Nesta noite nós temos uma mensagem que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 22 até 29. Essa mensagem que iremos trazer hoje, ela tem por título A Natureza de Cristo Habitando em Nós. Nós vamos passar a leitura do texto de Efésios 4, 22 a 29, onde diz o seguinte: que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dirigir ao Senhor uma oração neste momento. Querido Jesus, abençoa, Senhor, nesta hora as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, a sabedoria, para que possamos falar a Tua palavra de acordo com a necessidade dos corações. Pai Santo, que esta palavra possa trazer vida, renovo e restauração espiritual àqueles que nos ouvem. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, o Senhor nosso Deus é maravilhoso, tremendo, santo, justo e bom. Nesta noite nós lemos um texto que ele é extremamente importante. Ele fala profundamente aos nossos corações esta palavra, porque na realidade, meus amados, meus queridos, a nossa vida cristã tem que ser uma vida frutífera, tem que ser uma vida onde possamos verdadeiramente exalar o perfume de Cristo, porque não tem sentido se nós vivermos uma vida espiritual que não faça diferença, porque o próprio Jesus disse lá em São Mateus que nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, aonde que você, cristão, aonde que você que serve a Deus, deve estar atento a este aspecto do seu viver cristão, porque nós temos que fazer a diferença no nosso meio aonde vivemos. Nós temos que ser pessoas influenciadoras e não influenciadas ou moldadas ou conformadas com o mundo. Por isso, neste texto, de uma forma muito importante, bastante pertinente para a nossa vida cristã, porque nós temos que viver
a vida de acordo com a vontade de Deus, pois temos essa necessidade constante de estar cada dia mais perto do Senhor, fazendo com que o nosso viver faça a diferença. É impossível que você, eu, nós como cristãos, aonde quer que vivamos, nós não façamos a diferença. Nós vamos viver como os demais, que não têm uma transformação nos seus corações, que não têm uma experiência com Cristo. Então é importante que nós, cada dia, nos renovemos, que nós tenhamos uma vida vitoriosa em Cristo, que a nossa vida possa fazer a diferença onde quer que estejamos. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, aliás, melhor dizendo, 2 Coríntios, tá? 1 Coríntios aqui, mas na realidade é 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, no livro de 2 Coríntios, Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, glórias a ti, Senhor, glórias a Deus. Lá diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, queridos, nós temos que ter em mente uma coisa, a sequência do versículo diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, irmãos amados, quando nós estávamos no mundo, quando nós estávamos vivendo sob a influência do mal, quando nós estávamos vivendo no pecado, nós éramos velhas criaturas, nós não conhecíamos as coisas de Deus, nós não conhecíamos o amor de Deus, nós vivíamos segundo as nossas próprias concupiscências. Por isso, nós estávamos fazendo a vontade da carne. Nós não tínhamos como cumprir a vontade do Espírito, porque nós não tínhamos a nossa vida transformada. O Espírito Santo de Deus não habitava em nossos corações. Nós estávamos fazendo a vontade do príncipe das trevas. Nós estávamos fazendo aquilo que o nosso inimigo mandava nos fazer, nós fazíamos. Nós estávamos simplesmente dispostos a fazer a vontade dele, porque a Bíblia disse, o apóstolo Paulo falou que aquele a quem vós apresentais por servos, a este vocês vão servir, dele vocês vão falar, vão viver, vão fazer conforme ele faz. Se nós apresentamos ao Senhor para servir ao Senhor, nós seremos servos do Senhor, nós faremos aquilo que o Senhor requer, aquilo que o Senhor espera de nós. Mas se nós estivermos entregues ao pecado, nós vamos fazer a vontade do nosso Senhor lá do outro lado, daquele que faz com que as criaturas pequem, que as criaturas façam aquilo que é mal, aquilo que vai frontalmente contra o Senhor. Então, há uma diferença quando nós saímos de um reino para o outro, quando nós saímos do reino das trevas para o reino da luz, nós viemos para fazer a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A passagem onde nós lemos, o apóstolo nos traz várias recomendações quanto à maneira de viver como seguidores de Cristo. Entre as recomendações do texto que temos estão, primeiro, eu separei alguns tópicos, alguns itens. O primeiro tópico que eu coloquei aqui diz, revestir-se do novo homem. Nós temos que, como criaturas, como novas criaturas, revestir-nos do novo homem. Por quê? Porque recebemos uma nova natureza em Cristo. Isto significa que não é alguém, essa nova natureza em nós não significa que nós somos alguém melhorado ou reformado, não. O nosso Deus não trabalha desta forma.
Ele não faz reforma, Ele não faz a gente simplesmente melhor, mas não, Ele nos chamou para sermos uma nova criatura. Por isso, nós temos que nos revestir deste novo homem, desta nova natureza, dessa natureza que tem prazer em servir ao Senhor. Essa natureza veio do Senhor. Pare para pensar um pouquinho o que é ser um cristão, não meramente um cristão nominal, mas ser alguém que teve uma vida transformada, que teve uma mudança, teve uma restauração, teve algo grandioso aconteceu na sua vida, porque lá no passado nós éramos trevas, nós fazíamos tudo de mal, tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Talvez haja algumas pessoas, ou até há pessoas, que têm uma índole boa, até trata bem os outros, não tem um monte de defeitos, mas isto não significa que ele é nova criatura. Para ser nova criatura, você tem que estar nos domínios de Cristo, você tem que estar com o Espírito Santo habitando em você, você tem que dar testemunho desta nova vida em Cristo Jesus. E para isso se faz necessário de que você seja revestido de um novo homem, de uma nova natureza em Cristo. Porque veja só a diferença que faz quando a pessoa serve verdadeiramente a Cristo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, diz que pela primeira vez os cristãos foram chamados, os discípulos foram chamados de cristãos. Interessante nós vemos este aspecto aí, que os discípulos haviam andado com Cristo, estado com Cristo, mas o seu Senhor havia morrido e ressuscitado, ido para os céus, mas os seus seguidores continuaram andando como Cristo, falando como Cristo, agindo como Cristo, a tal ponto em que aqueles que os viam, aqueles que os conheciam, chamaram-nos de cristãos. Queridos, eu chamo a atenção nesta noite para que você, nós tenhamos uma vida transformada, nós sejamos revestidos deste novo homem, onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo faz morada, onde o Espírito Santo tem o domínio, onde o Espírito Santo tem o controle. O outro tópico que eu marquei aqui é sobre a renovação do nosso espírito através do nosso entendimento. Veja só, nós temos que ter uma mente renovada, uma atitude renovada, algo que provém de Deus, algo que produzido pelo Espírito Santo de Deus no nosso interior. Porque a pessoa, quando ele não tem o Espírito de Deus, quando ele não tem uma mente renovada, uma mente transformada, ele pensa só em coisas más. A pessoa só pensa, por exemplo, há pessoas que gostam de pensar e viver na promiscuidade, há pessoas que querem viver em toda sorte de engano, de trapaça, de prostituição e tantas coisas que vão frontalmente contrária à vontade de Deus. Mas quando você passa a viver com o Espírito Santo agindo dentro de você, você tem algo bom continuamente, porque Jesus mesmo disse que a árvore boa não pode produzir mau fruto, nem a árvore má produzir bom fruto. Então note bem, a árvore boa não pode produzir mau fruto, mas a árvore má também não pode produzir produzir bons frutos. Então, queridos, se nós estamos em Cristo, nós temos que ser frutíferos, produzindo bons frutos, porque Paulo também ensinou esta doutrina, este ensinamento, de que nós possuímos o fruto do Espírito. Se nós somos uma árvore boa, nós produzimos o fruto do Espírito. E Paulo expressou que o fruto do Espírito é bondade, mansidão, fé, longanimidade, temperança, benignidade, amor, assim por diante, 9 frutos do Espírito que Paulo mencionou.
porque você é uma árvore boa. Você foi, na realidade, como disse o próprio Jesus, enxertado contra a natureza na videira verdadeira. Então, há uma diferença quando você tem a sua mente renovada, você pensa em coisas nobres, você pensa no seu próximo, você tem desejo de ver a salvação do seu próximo, você quer ver o bem do seu próximo, você pensa nos céus, você pensa na vida eterna, porque você tem uma mente renovada. O terceiro tópico que eu coloquei aqui diz o seguinte, com respeito à ira. Deixa a ira. O versículo 26 da nossa leitura diz sobre isso, sobre deixarmos a ira. Deixarmos a ira, abandonarmos o furor. Veja só o que diz o versículo 26. Note bem aí, versículo 26 do nosso texto de Efésios 4 e 26 da nossa leitura. E diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que venha a ser isso, afinal de contas? Alguém vai pensar assim, ou pode pensar, o cristão se ira? Com certeza o cristão se ira. O cristão não é um super-homem, mas uma coisa existe. Ele tem, como já dissemos, o Espírito Santo de Deus. Por algum momento ele se ira, mas a palavra nos diz, irai-vos e não pequeis. Como pode acontecer isto? Nós temos uma válvula de escape, nós temos a capacidade do Espírito em nós de dominar os nossos sentimentos. Quando o Espírito Santo de Deus está em nós, nós temos a capacidade de dominar os nossos sentimentos. E outra coisa que nos chama a atenção nesse versículo diz, para não se pôr o sol sobre a sua ira. O que significa isto, amados? Significa que você, eu, ainda que a gente se ire, a gente não vai guardar esta ira, não vai guardar a mágoa, o rancor, não vai ficar para o amanhã, mas imediatamente você vai de encontro ao Senhor e pede a Ele a sua misericórdia, a capacidade para amar o seu irmão, ou aquilo que te causou aquela situação, aquele constrangimento que te levou a ficar irado, até mesmo revoltado momentaneamente, você não vai deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Isto significa, irmãos, que nós precisamos a cada dia vencermos a nós mesmos, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E ainda, o quarto tópico, eu fiz um apanhado geral das conclusões deste texto que nós lemos, que diz assim, nós temos outras recomendações do apóstolo, tais como não roubar, trabalhar com as próprias mãos, não falar palavras torpes, mas somente as que produzam edificação. Paulo falou que a nova criatura, aquele que tem a natureza de Cristo em si, ele não rouba. Quando a pessoa não tem Cristo, é muito fácil ele roubar. Há muitas pessoas até que dizem, nós não roubamos grandes coisas, mas coisas pequenas que ninguém, não dá prejuízo para ninguém, a gente rouba. A gente não faz coisas grandes, mas a Bíblia diz para não roubar. O cristão verdadeiro, o cristão que está possuído da nova natureza, ele não rouba, ele não prejudica o seu próximo, ele não lesa o seu próximo. Se ele é um empregado, ele zela pelo seu emprego, cuida das coisas da sua empresa, do seu patrão, porque ele é nova criatura. Quando a pessoa não tem essa consciência, quando ele ainda acha que pode fazer tais coisas, o Espírito Santo de Deus certamente não está habitando no seu coração. Mas veja bem, queridos, aqui diz que nós devemos trabalhar com as nossas próprias mãos. É inadmissível, é inaceitável que uma pessoa que se diz cristão ou nova criatura,
ele seja uma pessoa acomodada e covarde em relação ao trabalho, em relação à responsabilidade. Ele tem o desejo de trabalhar com as próprias mãos. Ele não é uma pessoa que está acomodado, porque ele é nova criatura. Então o versículo diz que aquele que roubava não rouba mais. Antes ele trabalha, fazendo com as mãos o que é bom. Por quê? Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Queridos, quantos ao nosso redor, mesmo sendo cristãos que têm necessidade, e você como cristão que dá o duro, luta para cuidar da sua família, para ter o seu sustento. Aqui a Bíblia disse, Paulo falou para que você trabalhe com as suas próprias mãos, para que você tenha o necessário e também até para repartir com aqueles que têm necessidade. Principalmente nos dias aos quais nós estamos vivendo, dias em que muitas pessoas estão precisando, estão necessitando, quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas estão carentes. Mas veja só, você tem que fazer a diferença, porque o Senhor honra a sua fé, o Senhor abençoa o seu trabalho, o Senhor prospera a sua vida. Agora, para finalizar, aqui diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Veja você, é tão maravilhoso, é tão gostoso você se encontrar com a pessoa, ou estar no ambiente, as pessoas só falam coisas boas, só falam coisas agradáveis, porque eles são de uma nova natureza. Eu muitas vezes já contei essa experiência. Um dia, quando eu saí da minha casa, um tanto chateado, eu era bastante jovem, mas de repente eu encontrei com um irmão amado. Este irmão sempre tinha uma palavra boa, sempre tinha uma palavra mansa, sempre tinha uma palavra de consolo para o nosso coração, e ele veio direto ao assunto. Irmãos, foi de Deus aquele dia, aquele encontro, quando ele disse para mim, veio no cerne da questão, por que estás triste? E verdadeiramente eu estava triste, mas aquele irmão tinha uma palavra agradável. A Bíblia fala que a nossa palavra tem que ser agradável, temperada com sal. Aonde quer que você esteja, não haja palavra torpe na sua boca, não haja mexerico, não haja palavra de maldição, não haja impropérios, mas que você tenha uma palavra para edificação, uma palavra que possa construir, levantar o ânimo daquele que está precisando de algo. Quantas vezes somente uma palavra levanta o ânimo da pessoa? Alguém certa feita chegou para Jesus e disse a ele, Senhor, somente uma palavra e o meu criado será curado. A sua palavra tem poder para curar, a sua palavra tem poder para amenizar a dor, a sua palavra pode ter o efeito de um bálsamo. Então, portanto, tenha palavra que edifique, palavra que construa e traga graça aos corações daqueles que ouvem. Queridos, nesta noite que o Senhor Jesus nos abençoe, que possamos viver uma verdadeira vida cristã, pois nós somos possuidores de uma nova natureza em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça, que possamos estar cada dia mais perto do Senhor, recebendo esta seiva da videira verdadeira, e possamos estar crescendo em Cristo, frutificando através desta nova natureza que o Senhor nos deu. Como disse nesta noite, se você é uma boa árvore, produza fruto para a glória de Deus. Como disse, a árvore boa não vai produzir mau fruto, nem tampouco a árvore má vai produzir bom fruto. Seja alguém que frutifique para a glória do nome de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vou convidar a Elisete para fazer a palavra final, dar uma chance para aqueles que querem oração. A Elisete vai dirigir esta oração e eu estarei dando a bênção apostólica. Amém, irmãos. Nós vamos orar agora em favor dos necessitados, né? Quem está precisando, todos nós precisamos do Senhor, né? Nós vamos orar então pela Michele, que está no hospital agora e está com dor, né? Então que todos os irmãos estejam orando em favor dela nesse momento. Nós vamos unir a nossa fé. A Lia, né? O Rafael está pedindo oração pela Lia. Tá bom. Vamos orar também pela Lia, que o Rafael conhece. E vamos orar por todos os necessitados, todos aqueles que estão precisando. Se você tem uma necessidade aí no seu coração, né? O desejo do seu coração, porque até o desejo do nosso coração, Deus, ele é capaz, ele é poderoso para satisfazer, porque a Bíblia diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E ele também diz que ele satisfará o desejo do seu coração. Então, pode colocar diante de Deus o que você está precisando. Põe aí a sua necessidade. Jesus falou assim, né? Nada tendes porque nada pedis. Pedi e recebereis para que o vosso gozo seja completo. Então, a cura de uma enfermidade traz alegria para o nosso coração, a solução de um problema traz alegria para o nosso coração, né? E quantas outras coisas aí, o suprimento de uma necessidade vai trazer alegria para o coração. Então, que o Senhor, é isso que Ele quer dar para cada um de nós, dar gozo e alegria. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, estamos apresentando estas vidas, Pai. Senhor Deus, pedimos em favor da Michele, Senhor Jesus, que está no hospital, Senhor. Oh, Senhor, alcança, Senhor Jesus, com teu poder, com tua glória, Senhor, com a cura, Senhor. Repreende esse mal agora, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos e dizemos que essa enfermidade saia do corpo da Michele, em nome do Senhor Jesus, que todo mal saia agora, em nome de Jesus. Oh, Deus eterno, glória a Jesus. Pai amado, que também abençoa a vida da Lia, Senhor Deus. Alcança essa vida, Senhor Deus. Ó, Senhor, estende as tuas mãos e cura as suas enfermidades também, Pai. Deus amado, abençoa cada coração que está orando conosco, Deus. O Senhor sabe, Senhor Jesus, a necessidade de cada um. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. Então abençoa as vidas, Senhor. Abre as portas, Pai, que os teus servos precisam. Senhor Jesus, resolve os problemas, os conflitos familiares, Senhor, nesses dias em que as pessoas estão nas suas casas. Oh, meu Deus, as estatísticas estão dando conta de que muitos casais estão em ponto de separação, porque não estão sabendo conviver nesses momentos, Pai. A incerteza que ronda os corações, Senhor, o desemprego, a crise, o medo do futuro. Senhor Deus, Tu és poderoso, Deus, para abençoar as vidas, para dar um alento, dar uma esperança, dar um futuro, Senhor, para o Teu povo. Aqueles que esperam em Ti, Senhor, não ficarão envergonhados, não ficarão confundidos, porque o Senhor Deus é poderoso para sustentar o Teu povo, Pai. Senhor Jesus, continua abençoando as nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, sexta-feira esteja conosco. Nós estaremos aqui para a glória de Deus novamente para cultuarmos ao Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui presente, e aqueles que nos ouvem também, digam